Olá pessoal, nossa aula de hoje será sobre o tecido muscular. Vamos começar? Os tecidos musculares são constituídos por células com formato alongado e contêm uma grande quantidade de filamentos citoplasmáticos de proteínas contráteis, principalmente actina e miosina. Essas proteínas são responsáveis por gerar as forças necessárias para a contração. As células musculares apresentam origem mesodérmica e a sua diferenciação ocorre pela síntese de proteínas filamentosas juntamente com o alongamento das células. As células que dão origem aos tecidos musculares são chamadas de mioblastos. Esses mioblastos, em um determinado momento do período de vida embrionário, começam a se alongar e a se fundir para formar células com formato alongado e algumas vezes com uma grande quantidade de núcleos. Em indivíduos adultos, estas células podem apresentar o formato cilíndrico, medindo até vários centímetros de comprimento. Uma característica interessante é que, através dos mioblastos, formam-se também as chamadas células satélites, que estão associadas às células musculares esqueléticas. Estas células são responsáveis pelo processo regenerativo do tecido muscular estriado esquelético. As células musculares estriadas esqueléticas, então, apresentam vários núcleos e, no seu interior, uma grande quantidade de miofibrilas, contendo proteínas contráteis responsáveis pelo processo da contração muscular. De acordo com as características morfológicas e funcionais, os tecidos musculares são divididos em 3 tipos. Tecido muscular estriado esquelético, formado por vários feixes de células, chamadas também de fibras, com formato cilíndrico, longas e com muitos núcleos na sua composição. Quando cortadas longitudinalmente, apresentam estriações transversais, zonas mais claras e zonas mais escuras, sendo que os núcleos apresentam-se externamente. A contração do tecido muscular estriado esquelético é rápida e vigorosa e está sujeita ao controle voluntário. As células elas apresentam formato de fibras e são bem maiores do que as células já estudadas por nós até agora. Tecido muscular estriado cardíaco. As células apresentam um formato alongado, são ramificadas e unidas por discos intercalares, aqui embaixo. Apresentam também estriações quando visualizadas cortadas longitudinalmente. A contração é involuntária, vigorosa e rítmica. Então, as células apresentam um formato também alongado. Os núcleos agora são centrais e estas células são unidas firmemente umas às outras. Muitas vezes elas podem apresentar ramificações. E, finalmente, o tecido muscular liso, formado por um aglomerado de células com formato fusiforme. Quando cortadas longitudinalmente, estas células não apresentam estriações transversais. O processo de contração é bastante lento e não está sujeito a controle voluntário. Esta forma fusiforme nas lâminas histológicas dificilmente é visualizada quando essas células são cortadas longitudinalmente, pois elas estão muito próximas umas às outras e as membranas plasmáticas não são visíveis. Então, essa foto ilustra os 3 tipos de tecidos musculares.
Tecido muscular estriado esquelético, formado por células com formato cilíndrico, quando cortadas longitudinalmente, são células longas, apresentam estriações transversais, vários núcleos periféricos. Já no tecido muscular estriado cardíaco, as células apresentam um formato cilíndrico, não são tão longas, podem apresentar ramificações e os núcleos em número de 1 a 2 se apresentam centrais. Estas células são unidas por discos intercalares, firmemente visualizados na microscopia óptica desta forma, como estriações transversais vistas entre as células musculares estriadas cardíacas. E finalmente o músculo liso, apresentando células fusiformes na sua composição, por entre as células uma pequena quantidade de tecido conjuntivo, formado principalmente por fibras reticulares. Estas células não apresentam estriações transversais, os núcleos são centrais e alongados. A forma fusiforme dificilmente vai ser visualizada, pois essas células estão muito próximas umas às outras, mas os núcleos, apresentando forma alongada, conseguem ser visualizados e a partir daí nós caracterizamos esse tipo celular. Vamos começar o nosso estudo com o músculo esquelético. Os músculos esqueléticos eles são formados por feixes de células muito longas. Dependendo da espécie animal, podem apresentar até 50 centímetros de comprimento. Apresentam a forma cilíndrica e são multinucleadas, sendo que os numerosos núcleos sempre vão estar localizados na periferia das fibras. Quando se fala em fibra, é a mesma coisa que célula. As células musculares estriadas cardíacas e as esqueléticas também podem ser chamadas de fibras devido ao seu aspecto. Estas fibras contêm muitos filamentos no seu citoplasma e esses filamentos são chamados de miofibrilas. Essas miofibrilas são formadas principalmente pela sobreposição de actina e miosina, duas proteínas responsáveis pelo processo da contração muscular. O diâmetro das fibras vai variar de 10 a 100 micronanômeros. Este diâmetro vai depender principalmente da idade do indivíduo, do estado de nutrição e também do exercício físico, assim como o sexo também vai influenciar no diâmetro das fibras. Como foi visto anteriormente, essas fibras elas se originam no embrião pela fusão de células chamadas de mioblastos, que vão se fundindo, vão se alongando e a partir daí se formam as fibras musculares estriadas esqueléticas. Então, na imagem, nós temos aqui uma célula, abaixo outra e abaixo aqui uma terceira célula visualizada. Ok? Os núcleos são muitos e apresentam-se de forma periféricas. E as estriações transversais podem ser visualizadas. Essas estriações transversais se devem à sobreposição dos filamentos de actina e miosina, que formam as chamadas miofibrilas. Quando cortado transversalmente, o músculo esquelético apresenta na sua composição as fibras. Então aqui temos uma fibra, aqui temos outra fibra. Os núcleos apresentam-se de forma periférica e quando os cortes são transversais, as estriações elas não conseguem ser visualizadas, pois as miofibrilas elas seguem a mesma orientação da fibra. Por entre as fibras musculares, nós temos um tecido conjuntivo frouxo, ricamente vascularizado, responsável pelo fornecimento de energia para que haja contração muscular. Este tecido conjuntivo é chamado de endomísio. Tecido conjuntivo frouxo, então, com grande quantidade de capilares sanguíneos aqui vistos. Nesta imagem, um músculo da mão é cortado transversalmente no menor aumento,
Tá? E aqui vamos dar um maior aumento nesta região específica para visualizarmos as fibras cortadas transversalmente. Como nós identificamos o tecido muscular estriado esquelético, identificamos esse tecido pela presença dos núcleos periféricos. Dos 3 tipos de tecidos musculares, este é o único que apresenta os núcleos de forma periférica. Por entre as fibras musculares, um tecido conjuntivo frouxo, chamado de endomísio, com uma grande quantidade de capilares sanguíneos. Nesta imagem, com uma coloração especial, as fibras musculares são vistas cortadas transversalmente, os núcleos apresentam-se de forma periférica e o endomísio é visualizado aqui, corado num tom amarelado. As fibras colágenas, em pouca quantidade, apresentam essa coloração. E no interior das fibras, nós podemos visualizar a presença das miofibrilas, como esses pontinhos mais acidófilos. No caso, o corante justamente cora estas miofibrilas num tom mais acidófilo. Justamente as células musculares, de uma maneira geral, elas coram intensamente pela eosina, ou seja, o seu citoplasma é muito acidófilo devido à presença em grande quantidade de proteínas contráteis no seu interior que formam as miofibrilas. As variações no diâmetro das fibras musculares esqueléticas dependem de fatores como idade, sexo, estado de nutrição e treinamento físico, como foi falado anteriormente. O aumento geral da musculatura ocorre devido ao exercício e é consequência da formação de novas miofibrilas no interior da fibra muscular, ocorrendo o aumento do diâmetro das fibras, ocasionando, obviamente, um aumento do volume das células e uma hipertrofia muscular. Então, no momento que os músculos são exigidos, precisa haver cada vez mais uma contração mais forte no caso, e formam-se novas miofibrilas para suportar aquela carga. E a partir daí o que vai acontecendo? Novas miofibrilas são sintetizadas, a força de contração aumenta e o diâmetro da fibra muscular também vai aumentar. Um crescimento devido à proliferação de células, chamada de hiperplasia, não é comum nos músculos esqueléticos e também no cardíaco. Porém, o músculo liso é dotado de uma grande capacidade de multiplicação celular, podendo aumentar de volume por hiperplasia. Então aqui nós temos uma fibra cortada longitudinalmente, devido ao aumento do diâmetro dessas fibras, por um aumento da carga exercida sobre o músculo, os músculos, de uma maneira geral, eles aumentam o seu tamanho, até um determinado limite. Estrutura histológica do músculo esquelético. Nos músculos esqueléticos grandes, as fibras musculares estão organizadas em grupos de feixes. E o conjunto de feixes vai ser envolvido por um tecido conjuntivo denso, chamado de epimísio. Então, o epimísio é uma camada de tecido conjuntivo denso que recobre externamente todo o músculo. Então, no caso aqui, o músculo do braço, ele foi cortado transversalmente, e aqui nós podemos caracterizar o epimísio como sendo aquele tecido conjuntivo denso que reveste externamente todo esse músculo. Do epimísio partem finos septos que se dirigem para o interior do músculo, separando esse músculo internamente em feixes. Então aqui nós temos o epimísio que separa internamente o músculo em vários feixes de fibras musculares. Este tecido conjuntivo é chamado de perimísio. O perimísio varia de um tecido conjuntivo denso a um tecido conjuntivo frouxo. Os vasos sanguíneos nutridores das fibras musculares, eles penetram através do perimísio. E finalmente,
cada fibra muscular é envolvida por um tecido conjuntivo frouxo, ricamente vascularizado, chamado de endomísio. Neste endomísio temos uma grande quantidade de fibras reticulares associadas à lâmina basal das fibras musculares e uma escassa população celular. Basicamente vamos ter apenas uma pequena quantidade de fibroblastos. O tecido conjuntivo mantém as fibras musculares unidas, permitindo que a força de contração gerada por cada fibra atue sobre o músculo inteiro e faça com que haja a contração muscular de uma melhor forma. Então aqui temos um feixe de fibras cortados transversalmente, separando os feixes de fibras de outros feixes nós temos o perimísio. Aqui internamente nós temos várias fibras musculares, e separando estas fibras musculares nós temos o endomísio. As fibras musculares elas são compostas pelas miofibrilas. Então, tendão são as estruturas que inserem os músculos esqueléticos aos ossos. Esses tendões eles se continuam por fora dos músculos maiores, formando o epimísio. O epimísio penetra para o interior do músculo, separando o músculo internamente em vários feixes de fibras. E por entre cada fibra muscular temos o endomísio. Então aqui também temos o tendão inserindo o músculo esquelético no osso. Do tendão se forma o epimísio mais externamente, certo? O epimísio penetra para o interior do músculo, formando o perimísio. E por entre cada fibra muscular aqui internamente nós temos o endomísio. Então são as camadas conjuntivas associadas aos músculos esqueléticos em uma lâmina histológica. Num menor aumento, visualizamos aqui mais externamente o epimísio, que penetra para o interior do músculo, separando o músculo em vários feixes de fibras. Então aqui já nós temos o perimísio. Em um menor aumento isso pode ser evidenciado. Internamente aqui temos as fibras musculares e separando essas fibras musculares nós temos o endomísio. No maior aumento, perimísio, formado por um tecido conjuntivo que varia de denso a frouxo, as fibras musculares estriadas esqueléticas cortadas transversalmente. Reconhecemos essas fibras pois apresentam os núcleos periféricos. Estriações transversais não são vistas nos cortes longitudinais transversais, e por entre cada fibra muscular nós temos o endomísio, um tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras colágenas. Através do tecido conjuntivo, então, a força de contração dos músculos se transmite a tendões e ossos, e a força de contração do músculo vai ser regulada pela variação do número de fibras que vão ser estimuladas por nervos. Uma grande quantidade de vasos sanguíneos penetram nos músculos através dos septos de conjuntivo do perimísio, formando uma extensa rede de capilares sanguíneos no endomísio. E aqui justamente, num músculo cortado longitudinalmente, onde aparecem as fibras musculares, os vasos sanguíneos eles foram corados e se tem noção da intensa rede capilar que está associada a estas células, já que elas necessitam de um grande aporte de energia para o processo da contração. Próximo passo da nossa aula é falar sobre a organização histológica das fibras musculares esqueléticas. Quando visualizamos as fibras musculares estriadas esqueléticas cortadas longitudinalmente em microscópios ópticos, elas vão mostrar estriações transversais pela alternância de faixas mais escuras e faixas mais claras. A faixa escura é anisotrópica e essa faixa mais escura aqui é chamada de banda A. Já a faixa mais clara é isotrópica e essa faixa mais clara
aqui, ó, é chamada de banda I. No centro de cada banda I, temos uma linha mais escura transversal chamada de linha Z. É muito importante que vocês se atenham a essas nomenclaturas. Então, mais uma vez, agora em um maior aumento, quando cortadas longitudinalmente, as fibras musculares estriadas esqueléticas apresentam uma região mais escura, chamada de banda A, e uma região mais clara, chamada de banda I. Ao centro da banda I, temos uma linha mais escura, transversal, chamada de linha Z. E justamente através dessas regiões nós vamos delimitar a unidade funcional do tecido muscular estriado, que é o sarcômero. O sarcômero ele se localiza entre duas linhas Zs. Então esta será a unidade funcional do tecido muscular estriado. As estriações das miofibrilas presentes dentro da fibra muscular ocorrem, então aqui está a miofibrila, ó, uma fibra muscular, ou melhor, uma célula muscular, é formada no seu interior, ou seja, no seu citoplasma, por uma grande quantidade de miofibrilas. Então aqui estão as miofibrilas, ó. Ok? E essa estriação ela ocorre na miofibrila e ela vai ocorrer devido à repetição de unidades iguais chamadas de sarcômeros, justamente as unidades funcionais do tecido muscular estriado. Cada sarcômero é formado pela parte da miofibrila que fica entre duas linhas Z sucessivas. Então o sarcômero está localizado entre duas linhas Z e contém uma banda A separando duas semibandas I. Então o sarcômero é formado por uma banda A e meia banda I de um lado, meia banda I de outro lado. Cada fibra muscular contém muitos feixes cilíndricos de filamentos chamados de miofibrilas. Essas miofibrilas são paralelas ao eixo maior da fibra e consistem num arranjo repetitivo de sarcômeros visualizados aqui. Justamente por isso a visualização das estriações. Então a visualização das estriações se dá através da sobreposição dos sarcômeros nas miofibrilas presentes dentro da fibra. A banda A possui uma zona mais clara no seu centro chamada de banda H. Então, a banda H ela não vai visualizado aqui nessa imagem, mas essa banda A apresenta uma região mais clarinha chamada de banda H. Disposição dos sarcômeros coincide nas várias miofibrilas da fibra e as bandas vão formar um sistema de estriações transversais e paralelas. No microscópio eletrônico é revelada a presença de filamentos finos de actina e filamentos grossos de miosina. Então aqui estão os filamentos finos de actina e aqui estão os filamentos grossos de miosina, dispostos longitudinalmente formando as miofibrilas e organizados em uma distribuição simétrica e paralela. Então, miosina, 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 actina, actina, actina aqui. Esta organização vai ser mantida por diversas outras proteínas, como por exemplo a dismina, que liga as miofibrilas umas às outras. O conjunto das miofibrilas, formados principalmente pela actina e miosina, vai ser preso à membrana plasmática da célula muscular por meio de proteínas que têm afinidade pelos miofilamentos e por proteínas da membrana plasmática. Uma dessas proteínas é a distrofina, que liga os filamentos de actina a proteínas do sarcolema. Então nós temos nessa estruturação outras proteínas que fazem a regulação da disposição dos filamentos de actina e miosina que formam as miofibrilas. Uma imagem de micrografia eletrônica aqui, temos várias miofibrilas dentro da fibra muscular. Então aqui nós temos uma fibra muscular
E aqui nós temos a região de mitocôndrias presentes. E aqui nós temos o sarcômero na miofibrila. Veja que os sarcômeros estão todos numa mesma organização sobrepostos. Essas linhas mais escuras aqui representam as linhas Zs. Esta região mais clara aqui representa meia banda I de um lado, meia banda I do outro. E aqui nós temos a banda A, aquela banda mais escura. Então aqui nós temos a disposição dos sarcômeros que ocorrem repetitivamente em todas as miofibrilas dentro da fibra e numa mesma ordem, o que faz com que nós consigamos visualizar as estriações transversais. Das linhas Zs partem os filamentos finos de actina. Aqui, ó, pessoal. Das linhas Zs partem os filamentos finos de actina, que vão até o bordo externo da banda H. A banda H é aquela linha mais clara que nós temos no centro da banda A. Tá? Então, os filamentos de actina vêm até o bordo externo da banda H. Já os filamentos grossos ocupam a região central do sarcômero e partem de uma linha chamada de linha M, que fica ao centro da banda H. Essa linha é vista como uma linha mais escura na microscopia eletrônica. Ok? A banda I, então, vai ser formada somente por filamentos finos de actina. Aqui, ó, pessoal. Tá? Então, banda I formada apenas por filamentos finos de actina, de um lado e de outro lado. Já a banda A vai ser formada por filamentos grossos e filamentos finos. E a banda H, que ocorre aqui ao centro, ó, vai ser formada apenas por filamentos grossos de miosina. Isso é importante porque às vezes nós cortamos uma fibra muscular e dependendo da região do corte da fibra muscular, nós vamos ter ou apenas actina, actina e miosina, ou apenas miosina, formando a miofibrila. Então aqui temos uma fibra muscular, certo? No caso aqui, ó, formada a fibra muscular pelas miofibrilas, e essas miofibrilas são formadas pela sobreposição de filamentos de actina e miosina. Aqui, azul e vermelho, os filamentos de actina e miosina. Justamente por isso as estriações transversais. Então, de dentro para fora, a miofibrila, a fibra muscular, apresentando os núcleos periféricos, né? Um feixe de fibras musculares, aqui, no caso, e por fora o epimísio. O perimísio separa vários feixes de fibras musculares. Tá? Então aqui tem um feixe de fibra muscular, a fibra muscular e a miofibrila. E aqui a estruturação do sarcômero, que é a unidade funcional. Então vejam bem, o sarcômero está entre duas linhas Zs, aqui e aqui, ó, as linhas Zs, ok? Aqui, ancorados nas linhas Zs, nós temos os filamentos finos de actina. Ancorados na linha M, ao centro da banda H, nós temos os filamentos grossos de miosina. A banda A é a faixa, é a região mais escura vista na microscopia óptica. Então, na banda I, nós temos apenas filamentos finos de actina. Na banda A, nós temos filamentos grossos e filamentos finos de actina. E na banda H, nós temos apenas filamentos de miosina. A contração muscular ela vai ocorrer quando houver a interação dos filamentos de miosina com o filamento de actina, fazendo com que haja aproximação das linhas Zs, no caso, o encurtamento dos sarcômeros. Vejam bem, a miosina ela está ligada à
essa estrutura aqui, ó, chamada de linha Z, por uma proteína chamada de titina. Da mesma forma, o filamento de actina está ligado à linha Z por uma proteína chamada de nebulina. As miofibrilas contêm 4 proteínas principais, que são actina, miosina, tropomiosina e troponina. São as 4 proteínas que fazem com que haja a contração muscular. Os filamentos grossos são formados por miosina. Tá? Outras proteínas podem ser encontradas nos filamentos finos de actina. No caso, a tropomiosina e a troponina estão associadas à actina para formar o filamento fino. Miosina e actina juntas correspondem a 55% do total das proteínas do músculo esquelético. Então aqui temos o filamento grosso de miosina. Tá? O filamento grosso de miosina apresenta cabeças que vão interagir com o filamento fino. O filamento fino, na sua maior parte, é formado por actina, porém também temos na sua composição a troponina e a tropomiosina. A actina. A actina ela tem a forma de polímeros longos de actina F. Então aqui está a actina F, ó, como se fosse um polímero bastante alongado. A actina F é formada por 2 cadeias de monômeros globulares, chamadas esses monômeros de actina G. Esses monômeros estão torcidos um sobre o outro ou em hélice dupla, formando o filamento desta forma. Então aqui, ó, nós temos os monômeros de actina G que vão se unindo para formar essa estrutura em dupla hélice. Ok? As moléculas de actina G são assimétricas, ou seja, um lado é diferente do outro. Quando os monômeros vão se polimerizando para formar a actina F, tá? A frente de um monômero se combina com a parte posterior do outro, produzindo um filamento altamente polarizado. Então aqui está a actina F, formando o filamento, tá? Fino, no caso da actina. Cada monômero globular de actina G possui aqui em verde, ó, um sítio de ligação para a miosina, ou seja, esta região da actina vai interagir especificamente com a miosina no processo da contração muscular. Uma outra proteína que forma o filamento fino é a tropomiosina. Tropomiosina é uma molécula longa, fina, constituída por 2 cadeias polipeptídicas, uma enrolada sobre a outra. Então aqui está a tropomiosina. As moléculas de tropomiosina vão se unir umas às outras pela extremidade para formar um filamento que se localiza ao longo do sulco existente entre os 2 filamentos de actina. Então a disposição da tropomiosina desta maneira faz com que a tropomiosina bloqueie todos os sítios de ligação da actina com a miosina quando o músculo está relaxado. E finalmente a troponina, formando também o filamento fino. A troponina é um complexo formado por 3 subunidades. A troponina T, que se liga fortemente aqui em vermelho à tropomiosina. A troponina C, que tem uma grande afinidade por íons cálcio, aqui em amarelinho, tá? E a troponina I, que cobre alguns sítios de ligação ativos da actina, onde ocorre a interação da actina com a miosina. Cada molécula de tropomiosina tem um local específico onde se prende um complexo, ou seja, 3 subunidades de troponina, nesta região aqui. Então aqui está a tropomiosina. Então o filamento fino, ele é formado basicamente por actina, tropomiosina, e associado à tropomiosina nós temos a troponina em vários pontos. A tropomiosina bloqueia os sítios de ligação de cada monômero de actina
com a miosina, quando o músculo está relaxado. Então aqui, ó, temos o filamento fino, os sítios de ligação aqui bloqueados pela tropomiosina, que vai ao longo da actina, e ligada à tropomiosina nós temos a troponina com as suas 3 subunidades. E finalmente a miosina. A miosina, ela é grande, densa e tem a forma de um bastão. Ela é formada por 2 peptídeos que estão enrolados em forma de hélice. Em uma das extremidades apresenta uma saliência globular, chamada de cabeça, que possui locais específicos para combinação com o ATP, que vai desencadear o seu movimento. Nesta parte da molécula que se dá justamente a hidrólise do ATP para liberar energia usada na contração muscular. E também nesta região se encontra o local de combinação com a actina. Quando submetida à proteólise, ela pode ser dividida em 2 fragmentos, forma-se a meromiosina leve e a meromiosina pesada. Justamente a meromiosina pesada que vai conter a saliência globular. As moléculas de miosina estão dispostas nos filamentos grossos, de tal maneira que suas partes em forma de bastão se sobrepõem e as cabeças todas se situam para fora. Nesta disposição, aqui, ó. Então, o filamento é formado por várias moléculas de miosina. Então, aqui está o monômero de miosina, com o sítio de ligação para o ATP e o sítio de ligação para a actina. Todas as cabeças, então, elas ficam voltadas para fora. Tá? E abaixo aqui nós temos o filamento fino, formado pela actina, tropomiosina, bloqueando os sítios de ligação da actina com a miosina, e a troponina, formada pelas suas 3 subunidades, unida firmemente à tropomiosina. Muito bem, então estes são as 4 proteínas formadoras dos filamentos encontrados nas miofibrilas. Agora nós vamos ver a função do retículo sarcoplasmático e do sistema de túbulos transversais, muito importantes para o processo da contração muscular. A contração muscular depende da disponibilidade de íons cálcio, e o músculo se relaxa quando o teor deste cálcio se reduz no chamado sarcoplasma. Sarcoplasma é o citoplasma da fibra muscular. O retículo sarcoplasmático tem a função de armazenar e regular o fluxo de íons cálcio. Consiste em uma rede de cisternas, visto aqui em amarelo, de retículo endoplasmático liso. Então, na verdade, é o retículo endoplasmático liso, extremamente desenvolvido, que está ao longo das miofibrilas, tá? Em grande quantidade, que tem como função armazenar o cálcio. Ele envolve vários grupos de miofibrilas, separando-os em feixes cilíndricos. Quando a membrana do retículo sarcoplasmático é despolarizada por estímulo nervoso, os canais de cálcio presentes nela se abrem e os íons cálcio armazenados nas suas cisternas se difundem passivamente, atuando sobre a troponina, se ligando à troponina. Tá? Isso vai possibilitar a formação de pontes entre actina e miosina, ou seja, é o cálcio que vai começar a desencadear o mecanismo da contração muscular. Quando essa despolarização cessa, a membrana do retículo sarcoplasmático vai transferir de volta o cálcio em excesso no sarcoplasma para suas cisternas, por um processo ativo, o que vai interromper a atividade contrátil. Então, o retículo sarcoplasmático está aqui presente em amarelo ao longo das miofibrilas. Tá? Quando há o estímulo nervoso,
o cálcio presente em grande quantidade aqui vai ser liberado e vai interagir com a troponina, desencadeando o mecanismo da contração muscular. A despolarização da membrana do retículo sarcoplasmático, que vai resultar na liberação do cálcio, vai se iniciar em um local chamado de placa motora, também chamado de junção mioneural, que ocorre na superfície da fibra muscular, ou seja, é onde acontece o contato de um axônio de um neurônio com a fibra muscular. No caso, essa despolarização que vai acontecer em função da liberação dos neurotransmissores, ela teria que se difundir através de toda a espessura da fibra muscular para efetuar a liberação do cálcio nas cisternas mais profundas do retículo sarcoplasmático, dentro das fibras musculares mais calibrosas. Isto levaria a uma onda de contração bastante lenta, de tal maneira que as miofibrilas mais periféricas da fibra iriam se contrair antes. Então a contração iria acontecer aos poucos. Para que isso não ocorra, temos o chamado sistema de túbulos transversais ou sistema T. Esse sistema de túbulos transversais, visto aqui numa coloração arroxeada, nada mais são do que invaginações da membrana plasmática da fibra muscular que transmitem a despolarização rapidamente para o interior da fibra, atingindo todas as miofibrilas ao mesmo tempo. Justamente os ramos destes túbulos envolvem as junções das bandas A e I de cada sarcômero. Em cada lado de um túbulo T, aqui em roxinho, existe uma expansão terminal do retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático ele é mais envolvido de cada lado do túbulo T, aqui em azul. O complexo formado por um túbulo T e duas expansões do retículo sarcoplasmático, um de cada lado, é chamado de tríade e é característico do tecido muscular estriado esquelético. Então, os túbulos T fazem com que a despolarização ela atinja de forma mais rápido todas as miofibrilas e aconteça a contração em todas as miofibrilas ao mesmo tempo. Então aqui nós temos a fibra muscular, temos as miofibrilas internamente e os túbulos T. É dada a despolarização da membrana, ela ocorre ao longo da membrana e se propaga através dos túbulos T para o interior da fibra muscular, atingindo todas as miofibrilas ao mesmo tempo. E justamente por isso essas expansões do retículo sarcoplasmático. Ao mesmo tempo que a despolarização ela vai avançando ao longo dos túbulos T, rapidamente o cálcio ele vai sendo liberado já imediatamente destas expansões, fazendo com que a contração ela ocorra rapidamente e em todas as miofibrilas ao mesmo tempo. Mecanismo da contração. Vamos estudar agora de uma forma rápida o mecanismo da contração. Isso vai ser estudado posteriormente por vocês na fisiologia. Então, a unidade funcional do tecido muscular estriado esquelético, estriado de uma forma geral, é o sarcômero, que está localizado entre duas linhas Z. Então, o sarcômero em repouso ele consiste em filamentos finos e grossos que estão sobrepostos uns aos outros parcialmente. Durante o ciclo de contração, os dois tipos de filamentos vão conservar o seu comprimento original. E a contração ela ocorre devido ao deslizamento dos filamentos uns sobre os outros, o que aumenta o tamanho da zona de sobreposição entre os filamentos e, obviamente, vai diminuir o tamanho do sarcômero. A contração ela inicia na banda A, onde os filamentos grossos e finos estão sobrepostos uns aos outros. Durante o ciclo da contração, a actina e a miosina vão interagir. Durante o repouso, o ATP liga-se à ATPase,
das cabeças da miosina. Então nós temos o ATP ligado à ATPase no repouso. Para atacar a molécula de ATP e liberar energia, a miosina necessita da actina, que vai atuar como um cofator. Ainda no músculo em repouso, a miosina ela não pode se ligar à actina devido à repressão do local de ligação pelo complexo troponina-tropomiosina fixado sobre o filamento de actina. Então aqui, ó, o complexo troponina-tropomiosina está justamente bloqueando os sítios de ligação da miosina com a actina. Certo? Quando o cálcio é liberado das cisternas do retículo sarcoplasmático, aqui, estes vão se combinar com a subunidade C da troponina, havendo uma mudança de configuração espacial das 3 subunidades de troponina, fazendo com que haja o deslocamento da tropomiosina, já que a troponina está ligada à tropomiosina. Em consequência, ficam expostos aqui, ó, os locais de ligação da actina com a miosina. E a partir daí vai ocorrer a interação das cabeças da miosina com a actina. A combinação do cálcio com a subunidade C corresponde à fase em que o complexo miosina-ATP é ativado. Aqui, como resultado da ponte entre a cabeça da miosina e a subunidade de actina. O ATP libera ADP mais PI, ocorrendo uma deformação da cabeça e de parte do bastão da miosina. Aqui, ó, em 2. Então vai ocorrer uma deformação da cabeça e de parte do bastão, certo? O que vai aumentar a curvatura da cabeça. Como a actina está agora combinada com a miosina, o movimento da cabeça da miosina, em 3 aqui, vai empurrar o filamento de actina, promovendo o seu deslizamento sobre o filamento de miosina. Notem que o filamento de actina ele está ancorado à linha Z de um lado e a linha Z de outro lado. Então, quando há esta interação, o filamento de actina ele é puxado para o centro e as linhas Z vão se aproximar. Então, aqui, ó, está a linha Z, o filamento de actina ancorado à linha Z e temos o filamento de miosina que se combinou com o seu sítio de ligação, tá? Através do gasto de energia. O que vai acontecer? A deformação da cabeça da miosina, interação com a actina e o movimento da actina para o centro, fazendo com que haja um encurtamento dos sarcômeros. O filamento grosso, como nós vimos, possui um elevado número de cabeças de miosina. Em cada momento da contração, apenas um pequeno número de cabeças se alinha com os locais de combinação da actina. À medida que as cabeças de miosina vão movimentar a actina, novos locais para a formação de pontes actina-miosina aparecem, e as pontes antigas só se desfazem depois que a miosina se une a uma nova molécula de ATP. Esta ação determina a volta da cabeça de miosina para a sua posição primitiva. Se não existir ATP, o complexo actina-miosina torna-se estável, a ligação se torna estável. Isso explica a rigidez muscular que ocorre após a morte. Uma única contração muscular é resultado de milhares de ciclos de formação e destruição de pontes de actina-miosina. A atividade contrátil vai continuar até que os íons cálcio sejam removidos e o complexo troponina-tropomiosina cubra novamente o local da combinação. Durante a contração, então, a banda I diminui de tamanho, como nós podemos ver aqui na imagem, porque os filamentos de actina penetram na banda A, como pode ser visualizado aqui em vermelho, os filamentos de actina penetrando na banda A. Ao mesmo tempo, a banda H, ao centro aqui, ó,
também se reduz à medida que os filamentos finos se sobrepõem aos filamentos grossos. Como resultado, cada sarcômero e, em consequência, a fibra muscular inteira sofrem um encurtamento. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui, ó, nós temos as linhas Zs, aqui. As linhas Zs elas vão se aproximar, fazendo com que haja um encurtamento do sarcômero no processo da contração muscular, devido à interação dos filamentos grossos de miosina com os filamentos finos de actina. Inervação. A contração das fibras musculares esqueléticas vai ser comandada por nervos motores, que se ramificam no tecido conjuntivo do perimísio, onde cada nervo origina numerosos pequenos ramos. Na verdade, esses nervos eles são formados por axônios de neurônios que possuem neurotransmissores na sua dilatação final. Então aqui temos a porção final de um axônio de um neurônio de um nervo. No local de contato com a fibra muscular, o ramo final do nervo perde a sua bainha de mielina e forma uma dilatação aqui, ó, que fica em uma depressão na superfície da fibra muscular. Esta região é chamada de placa motora ou junção mioneural, quando nós temos a comunicação de um axônio de um neurônio com a fibra muscular, justamente nesta depressão. O terminal axônico apresenta numerosas mitocôndrias e várias vesículas sinápticas. Dentro dessas vesículas temos um neurotransmissor chamado de acetilcolina. Na junção, o sarcolema forma dobras juncionais. Então, o sarcolema é a membrana plasmática da fibra muscular. O sarcoplasma abaixo das dobras, então o citoplasma abaixo das dobras, contém núcleos da fibra muscular, numerosas mitocôndrias, ribossomos e alguns grânulos de glicogênio. Então, quando esses neurotransmissores eles são liberados, se ligam a receptores específicos na membrana plasmática da fibra muscular, fazendo com que se abram canais de sódio, ocorrendo então a despolarização da membrana que se propaga ao longo dos túbulos T. Isto faz com que o cálcio das cisternas do retículo sarcoplasmático seja liberado, interagindo com a troponina e a partir daí acontecendo a interação da actina com a miosina e consequentemente a contração muscular. Quando a fibra do nervo motor recebe o impulso nervoso, o terminal axônico libera acetilcolina, que se difunde através da fenda sináptica, prendendo-se a receptores situados no sarcolema, membrana plasmática. A ligação com o neurotransmissor faz o sarcolema ficar mais permeável ao sódio, acontecendo a despolarização da membrana. O excesso de acetilcolina hidrolisado pela colinesterase presente na fenda sináptica faz com que ocorra destruição necessária para evitar o contato prolongado do neurotransmissor com os receptores, para que não haja uma contração por muito tempo. A despolarização ela vai ser iniciada na placa motora, propaga-se ao longo da membrana da fibra e penetra profundamente através dos túbulos T. Em cada tríade, o sinal despolarizador passa para o retículo sarcoplasmático, que resulta na liberação de cálcio, iniciando o ciclo da contração. Quando a despolarização termina, o cálcio é transportado ativamente de volta para as cisternas do retículo sarcoplasmático e, sendo assim, a fibra ela vai relaxar. Então, uma imagem histológica das fibras musculares estriadas esqueléticas cortadas longitudinalmente. Entre elas temos o endomísio e aqui os terminais axônicos de neurônios com as suas dilatações terminais, com os neurotransmissores no seu interior, corados num tom mais escuro. Uma micrografia eletrônica, o local aqui da placa motora, onde temos aquelas invaginações na fibra muscular, e aqui o terminal axônico com os neurotransmissores armazenados em vesículas. Junção neuromuscular, então, é formado pela dilatação terminal de um axônio, de um neurônio, e a fibra muscular. Quando os neurotransmissores são liberados, abrem-se canais de sódio, fazendo com que haja uma mudança do potencial elétrico,
ocorrendo uma despolarização que é propagada ao longo da membrana, aí iniciando-se a contração muscular. Muito interessante, porque uma fibra nervosa, ela pode, na verdade uma fibra nervosa é o axônio de um neurônio, ela pode inervar uma única fibra muscular ou então se ramificar e inervar até 60 ou mais fibras musculares. Essa ramificação ocorre em nível de perimísio e endomísio. A fibra nervosa e as fibras musculares por elas inervadas formam a unidade motora. A fibra muscular não é capaz de graduar sua contração. Ou ela se contrai com toda intensidade, ou ela não se contrai. Tudo ou nada. As variações na força de contração ocorrem devido às variações no número de fibras que se contraem num determinado momento. Isso, óbvio, depende da inervação. O disparo de uma única célula nervosa, no caso o neurônio, determina uma contração cuja força é proporcional ao número de fibras inervadas pela unidade motora. O número das unidades motoras e o tamanho de cada unidade controlam a intensidade da contração. O tamanho das unidades motoras tem relação com a delicadeza de movimentos requerida pelo músculo. Os músculos oculares executam movimentos bastante precisos e cada uma de suas fibras é inervada por uma única fibra nervosa. Do contrário, vai acontecer com músculos maiores, como músculos localizados na perna, quando uma única fibra nervosa se ramifica profusamente no tecido conjuntivo e inerva muitas fibras musculares. Então aqui o mecanismo da contração muscular, de uma forma resumida: a junção neuromuscular, liberada acetilcolina, acontece a despolarização da membrana. Essa despolarização da membrana vai ao longo dos túbulos T para o interior da fibra muscular, atingindo todas as miofibrilas ao mesmo tempo, fazendo com que se libere o cálcio das cisternas do retículo sarcoplasmático. Então o cálcio ele vai ser liberado e ele vai interagir com a troponina, localizado no filamento fino. Então quando o cálcio chega, este cálcio ele vai interagir especificamente com a troponina aqui no músculo relaxado. Então o cálcio se ligou à troponina, a troponina ligada à tropomiosina, puxa a tropomiosina, se desbloqueiam os sítios de ligação da actina com a miosina. Então a miosina aqui ela está estabilizada pela ligação com o ATP. Então quando são desbloqueados os sítios de ligação, formam-se ADP mais PI. A cabeça da miosina ela se modifica, ela muda a sua configuração, ela se dobra justamente com uma parte aqui do bastão e ela se liga ao seu sítio de ligação na miosina, tendo movimento. Basicamente o que vai acontecer é que os filamentos de miosina eles puxam os filamentos de actina que estão ancorados nas linhas Es, fazendo com que ocorra o encurtamento dos sarcômeros. Então, como eu falei anteriormente, uma fibra muscular ela é composta por várias miofibrilas e as miofibrilas são compostas por sobreposição de filamentos finos e filamentos grossos. Então, dependendo do local onde houver o corte da miofibrila, como por exemplo na linha M, na região da linha M, temos apenas filamentos grossos de miosina. Então isso explica. E aqui a estruturação do sarcômero, formado por filamentos grossos e filamentos finos. Tanto os filamentos grossos como os filamentos finos estão ancorados nas linhas Zs. Fusos tendíneos e corpúsculos tendíneos de Golgi, que são essas estruturas bastante importantes no controle da atividade muscular. Os músculos estriados esqueléticos contêm em determinados locais receptores que captam modificações do próprio músculo, chamados de proprioceptores, denominados essas estruturas de fusos musculares, vistos aqui,
São estruturas compostas por uma cápsula externa de tecido conjuntivo que delimita um espaço contendo fluido, né, e fibras musculares aqui internamente modificadas, chamadas essas fibras musculares de intrafusais. Diversas fibras nervosas sensoriais, ou seja, prolongamentos de neurônios, penetram nos fusos, aqui em pretinho, ó, né, e detectam modificações no comprimento das fibras musculares durante o processo da contração e transmitem esta informação para a medula espinhal, onde são ativados vários mecanismos reflexos que atuam sobre grupos musculares, participando do mecanismo de controle da postura, coordenação de músculos opostos durante atividades motoras. Já nas proximidades da inserção muscular com tendões, as fibras podem apresentar feixes de fibras colágenas encapsuladas. Então aqui, ó, na região próxima ao tendão, são os corpúsculos tendíneos de Golgi. Captam também estímulos gerados no próprio organismo e respondem às diferenças tensionais exercidas pelos músculos sobre os tendões. As informações elas são transmitidas aqui, ó, ao sistema nervoso central, na medula espinhal, e participam do controle das forças necessárias para os movimentos. Então, nesta região aqui, ó, temos também a entrada de fibras sensoriais. Ali dentro temos fibras colágenas presentes nos tendões, que transmitem informações até a medula espinhal para fazer o controle de determinadas forças musculares. No caso aqui, uma lâmina histológica corada para diferenciar as fibras musculares quanto ao tipo. Podemos ter fibras musculares do tipo 1 e do tipo 2, dependendo do metabolismo. Isso vai ser estudado por vocês na fisiologia. Tá? Basicamente temos as fibras oxidativas e as fibras glicolíticas. As fibras oxidativas elas são mais resistentes, e elas aguentam exercícios físicos prolongados, encontradas em maior quantidade em corredores, por exemplo, maratonistas. Já as fibras glicolíticas elas são desenvolvidas para atividades físicas rápidas, que exigem muita força. Elas se encontram em maior quantidade em corredores de distâncias curtas, como 100 metros rasos. Outros componentes do sarcoplasma, citoplasma no caso. Podemos ter grânulos de glicogênio, constituindo de 0,5 a 1% do peso do músculo, que servem como depósitos de energia para a contração muscular. E temos também um pigmento chamado de mioglobina. É a proteína responsável pela coloração avermelhada, mais escura, de alguns músculos. Essa mioglobina ela serve de depósito de oxigênio, lembrem-se, ela é parente daquela proteína encontrada nas hemácias, que se liga também ao oxigênio, certo? Existe em grande quantidade em músculos de mamíferos que vivem no oceano e mergulham constantemente. Muito importante que saibam isso. Alguns músculos que executam atividades prolongadas também são vermelhos e têm muita mioglobina. Estas células possuem pequena quantidade de retículo endoplasmático rugoso e também ribossomos, pois têm uma baixa atividade sintética. Tecido muscular estriado cardíaco, próximo tipo de tecido muscular que nós vamos estudar. Onde nós encontramos o músculo estriado cardíaco? O músculo estriado cardíaco forma o miocárdio. O coração ele é formado por 3 camadas, o endocárdio, a mais interna, em contato com o sangue, o miocárdio, a mais envolvida, e o pericárdio, formado por tecido conjuntivo. A maior parte da parede do coração é formada por músculo estriado cardíaco. O músculo estriado cardíaco ele vai ser formado por células alongadas, quando vistas cortadas longitudinalmente, apresentando estriações transversais, podendo ser ramificadas, que se prendem através de junções intercelulares complexas chamadas de discos intercalares, vistas aqui esses discos numa coloração mais acidófila.
Estas fibras podem apresentar de 1 a 2 núcleos localizados sempre centralmente. Elas são circundadas por uma delicada bainha de tecido conjuntivo, o que equivale ao endomísio, no caso um tecido conjuntivo frouxo, com uma abundante rede capilar. Existe, no caso aqui, a presença de linhas transversais fortemente coradas, apresentando intervalos regulares, né, ou irregulares ao longo das células. Essas regiões então são as chamadas de discos intercalares, formados por complexos juncionais. Normalmente apresentam-se como linhas retas ou exibem aspecto em escada, dependendo do preparado histológico. Então aqui, quando cortado longitudinalmente, as fibras musculares estriadas cardíacas podem ser reconhecidas, pois apresentam os núcleos centrais, estriações transversais e a presença dos discos intercalares como essas faixas mais coradas, podendo ter de 1, no caso aqui, a 2 núcleos, sempre centrais, o que diferencia este músculo do músculo estriado esquelético. Então, qual é a diferença principal? Posição dos núcleos. Tecido muscular estriado esquelético, os núcleos eles são periféricos, aqui são centrais. E quando cortados longitudinalmente, as fibras musculares estriadas esqueléticas apresentam os discos intercalares que fazem a união destas células. Numa outra coloração, aqui a presença dos discos intercalares, as estriações transversais e os núcleos centrais, o que faz com que nós caracterizamos este músculo. Quando as fibras são cortadas transversalmente, notem, elas são menores do que as fibras musculares estriadas esqueléticas, elas são mais curtas quando cortadas longitudinalmente, e a principal característica para sua identificação é a presença dos núcleos centrais. Por entre as células temos um tecido conjuntivo frouxo, com uma grande quantidade de capilares sanguíneos. Na verdade, no miocárdio, que é formado na sua maior parte por tecido muscular estriado esquelético, em algumas regiões podemos ter maior quantidade de tecido conjuntivo denso, em outras regiões há um tecido conjuntivo frouxo. Então, o tecido conjuntivo ele vai variar de frouxo a denso, não temos aquelas camadas conjuntivas organizadas como no músculo esquelético. Temos apenas um tecido conjuntivo por entre as fibras musculares, que varia de denso a frouxo. Do que são formados os discos intercalares? Os discos intercalares eles são formados por 3 junções principais, as mesmas junções estudadas nos tecidos epiteliais. São formados por zônulas de adesão. As zônulas de adesão são as principais especializações e servem para ancorar os filamentos de actina dos sarcômeros terminais. Os desmossomos unem as células musculares cardíacas, impedindo que elas se separem durante a atividade contrátil. A atividade contrátil é bastante vigorosa. Então, no processo de contração, as fibras elas teriam uma tendência a se separar. Os desmossomos fazem com que isso não ocorra. E as junções comunicantes, aqui, elas são responsáveis pela continuidade iônica entre as células musculares vizinhas. A passagem de íons entre as células permite que as cadeias de células musculares funcionem como se fosse um sincício. O sinal para a contração passa como uma onda de uma célula para a outra. O que isso quer dizer? Significa que as fibras musculares estriadas do miocárdio elas não se contraem todas ao mesmo tempo, nos átrios e nos ventrículos. Então o processo de contração ele é organizado. Ele começa em um determinado ponto, e ele vai proliferando para os outros, para fazer com que o sangue seja bombeado organizadamente entre as cavidades cardíacas. Se todas as fibras se contraíssem ao mesmo tempo, o sangue ele não ia conseguir ser bombeado de uma forma adequada para onde ele deveria ir, ou seja, para as artérias pulmonares e para a aorta. Então, o processo de contração ele tem que ser organizado e essas junções comunicantes auxiliam neste processo.
Né? Na histologia 2, no próximo semestre, vocês estudarão células chamadas de células que justamente vão fazer com que haja esta organização. São células musculares estriadas diferenciadas, né? Chamadas de células satélites. Então aqui, identificação do tecido muscular estriado cardíaco. Como é que nós identificamos? Presença de núcleos centrais e presença dos discos intercalares, como essas faixas mais coradas. Nas micrografias eletrônicas, então, aqui a presença do disco intercalar, certo? Formado por junções do tipo GAP, que permitem a continuidade iônica. E nesta região aqui, ó, especificamente, temos os desmossomos presentes, tanto aqui quanto aqui. Perdão, nessa região aqui temos as ônulas de adesão e nessa região aqui temos os desmossomos. A estrutura e a função das proteínas contráteis são praticamente as mesmas do músculo esquelético. Então, o processo de contração ele é praticamente igual ao músculo esquelético. Só que o sistema T e o retículo sarcoplasmático não são tão bem organizados. Na musculatura dos ventrículos, os túbulos T são maiores e se localizam na altura da linha Z e não na junção das bandas A e I. E também existe apenas uma expansão do retículo sarcoplasmático, por túbulo T, de um lado. Então aqui nós temos os túbulos T, e aqui o retículo sarcoplasmático não desenvolvido e apenas uma expansão de um lado desse retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático, então, ele não é tão desenvolvido e não está distribuído regularmente entre as miofibrilas. Portanto, as tríades elas não são frequentes, pois os túbulos T vão se associar apenas a uma expansão lateral do retículo sarcoplasmático. Ao microscópio eletrônico, uma das características do músculo cardíaco é a presença de díades e não tríades. Quando a despolarização da membrana ela se dirige ao longo dos túbulos T, vai acontecer a abertura de canais de cálcio nesses túbulos T, o que faz com que haja um aporte adicional de cálcio no sarcoplasma destas células. E a partir daí acontecendo o processo da contração muscular da mesma forma. Outras características das células musculares cardíacas. Estas células elas possuem numerosas mitocôndrias em maior quantidade, basicamente 40% do volume citoplasmático. Necessário uma grande quantidade de energia para fazer com que o coração esteja a todo momento funcionando, um intenso metabolismo aeróbio. O músculo cardíaco armazena ácidos graxos no seu citoplasma sob a forma de triglicerídeos, para servir de reserva energética, e também uma pequena quantidade de glicogênio no sarcoplasma que fornece glicose quando necessário. Nas fibras musculares estriadas esqueléticas, a quantidade de glicogênio ela é maior. Também podem apresentar alguns grânulos de lipofucsina próximas ao núcleo. Essa lipofucsina indica a presença de células mais velhas. As fibras musculares estriadas cardíacas elas não regeneram. Então, estas células elas vão envelhecendo e à medida que elas vão envelhecendo, esses grânulos eles vão se acumulando na região do citoplasma. E também podem apresentar alguns grânulos secretores, vistos aqui na imagem, próximos aos núcleos, na região do Golgi. Estes grânulos eles são mais abundantes nas células da região do átrio esquerdo. Contém a molécula precursora do hormônio atrial natriurético, que vai atuar nos rins, aumentando a eliminação de sódio e água pela urina, fazendo com que haja uma diminuição da pressão arterial, tendo uma ação oposta à da aldosterona, fazendo com que a gente elimine mais sódio, elimine mais água e, consequentemente, diminua a pressão arterial. Aqui são vistos os grânulos em algumas destas fibras, certo? Então aqui
Uma última imagem, fibras musculares estriadas cardíacas apresentando discos intercalares, núcleos centrais em número de 1 a 2. Os discos intercalares são formados por junções comunicantes que permitem a continuidade iônica, desmossomos, que impedem que as fibras se separem durante o processo da contração muscular. E ainda temos a presença de isómeros de adesão que aderem os filamentos ao sarcoplasma. Então aqui os discos intercalares e as fibras apresentando as ramificações formadas por miofibrilas. O processo da contração muscular vai acontecer da mesma forma. E finalmente, músculo liso. Tecido muscular liso é formado pela associação de células longas, espessas no centro, que se afinam nas extremidades. Se diz que elas têm um aspecto fusiforme. O núcleo é único e central, e o tamanho varia de órgão para órgão. As células do músculo liso são revestidas externamente por uma lâmina basal e mantidas juntas por uma delicada rede de fibrilas reticulares no tecido conjuntivo que está por entre elas. Essas fibras reticulares amarram as células musculares umas às outras, de modo que a contração seja simultânea em uma ou mais células, fazendo com que essa contração se propague por todas as células e a partir daí temos a contração do músculo liso. Músculo liso, onde ele está localizado, também chamado de músculo visceral. O músculo liso ele está presente formando a estrutura de vários órgãos do nosso corpo. Então, o músculo liso ele está presente em órgãos do trato respiratório, órgãos do trato digestório, reprodutor feminino, reprodutor masculino, órgãos do trato urinário e em outras regiões. Então, essas células com aspecto fusiforme nas lâminas histológicas nós não conseguimos identificar, pois elas estão muito juntas umas às outras e o tecido conjuntivo é escasso, porém bastante vascularizado. Então aqui, jejum numa porção do intestino delgado, num menor aumento, porção interna, e aqui abaixo temos uma camada de músculo liso formando a estrutura da parede desse órgão. O músculo liso neste órgão é disposto de duas maneiras, circularmente e longitudinalmente. Quando visto longitudinalmente, as células musculares lisas apresentam os núcleos alongados, pouco corados pela hematoxilina, e a forma fusiforme ela não é vista, pois não visualizamos as membranas plasmáticas dessas células. Não apresentam estriações transversais, pois não têm sarcômeros na sua estrutura. O processo da contração ele ocorre de forma diferente. Quando cortadas transversalmente, essas células elas são pequenas, apresentam os núcleos transversais, quando o corte ocorre ao nível do núcleo. Então, uma mesma lâmina, aqui de intestino delgado, as células vistas aqui cortadas longitudinalmente, aqui vistas cortadas transversalmente. Núcleos alongados, pouco corados pela hematoxilina, forma fusiforme de difícil caracterização. Uma lâmina basal separando essas células do conjuntivo, rico em fibras reticulares. Uma lâmina de intestino delgado, no menor aumento, mostrando a localização do músculo liso. Então, graças à contração do músculo liso nos órgãos do trato digestório é que nós temos os movimentos peristálticos. Da mesma forma, em um maior aumento naquela região marcada, células musculares lisas cortadas longitudinalmente, aqui cortadas transversalmente. Muito bem, algumas características agora relacionadas às células musculares lisas. O sarcolema, ou citoplasma, apresenta muitas depressões. Sarcolema ou membrana plasmática. Apresenta muitas depressões com aspecto de vesículas de pinocitose. Essas depressões elas são chamadas de cavéolas. Essas cavéolas contêm no meio extracelular uma grande quantidade de íons cálcio. Esses íons cálcio serão utilizados para dar início ao processo da contração muscular. Então, as cavéolas são invaginações na membrana plasmática da célula muscular, onde temos uma grande concentração de cálcio.
Duas células adjacentes podem formar junções comunicantes que participam da transmissão do impulso de uma célula para outra. Então, da mesma forma como acontece no músculo cardíaco, o processo da contração ele é organizado, ele começa em um determinado ponto e vai se propagando ao longo do músculo. É dessa forma que ocorrem os movimentos peristálticos, graças a essas junções comunicantes. A região próxima ao núcleo do sarcoplasma ou citoplasma apresenta algumas mitocôndrias, retículo endoplasmático rugoso, grânulos de glicogênio e um Golgi pouco desenvolvido. E também nós podemos ter a presença de corpos densos. São estruturas que aparecem escuras na microscopia eletrônica, localizadas principalmente na membrana, associadas à membrana plasmática destas células. Tem um importante papel na contração muscular. Então aqui, em uma micrografia eletrônica, temos as cavéolas, visualizadas apenas na micrografia eletrônica, como invaginações. No meio extracelular aqui temos a presença de grande quantidade de cálcio. E aqui, essas regiões mais escuras aqui, vistas no interior da célula muscular lisa, são os corpos densos. Algumas junções comunicantes podem ser vistas entre as células. Então, da mesma forma aqui, temos uma célula muscular, aqui, e ali em cima temos outras. Corpos densos visualizados aqui, e aqui as cavéolas, grande quantidade de cavéolas. Como acontece o mecanismo da contração? Então, no sarcoplasma, existem filamentos de actina estabilizados pela combinação com a tropomiosina, porém não existe sarcômero nem troponina. O filamento de miosina ela só se forma no momento da contração. Por quê? Porque as células musculares lisas elas contêm uma miosina do tipo 2, cujas moléculas se conservam enroladas quando o músculo está relaxado. Quando elas se combinam com o radical fosfato, é que se forma o filamento de miosina. Então, aqui a inervação das células musculares, o tecido muscular visceral, é aquele encontrado em maior quantidade, e aí a partir da inervação em uma célula, vai se propagando através das junções comunicantes o estímulo para que haja contração das outras células. Temos o tecido muscular unitário. Então, o músculo liso, do músculo ciliar do olho, é do tipo unitário, onde cada célula muscular é inervada. Então, o processo da contração ele é bastante delicado. Se nós pudermos ter aula sobre o olho, vocês vão ver como isso funciona. Mas é a região onde nós temos o tecido muscular unitário. Então, aqui temos a célula muscular relaxada, o núcleo central, forma alongada, os filamentos grossos de miosina, e os filamentos finos de actina, esses filamentos finos de actina ligados aos corpos densos. Quando acontece a contração, quando há o estímulo para a contração, o que vai acontecer? O cálcio flui rapidamente para o interior da célula muscular, se libera um cálcio extra do retículo sarcoplasmático, menos desenvolvido, que vai fazer com que haja um mecanismo da contração de uma forma diferente. Forma-se o filamento de miosina, acontece a interação da actina com a miosina, e a miosina puxa a actina que está amarrada ao corpo denso, e o corpo denso amarrado à membrana plasmática. O que vai acontecer? A célula ela se encolhe toda, pois as regiões dos corpos densos ligadas à membrana plasmática elas são puxadas para dentro, e a célula ela se encolhe toda. Desta forma acontece a contração muscular. Então aqui, células musculares relaxadas, células musculares contraídas. Os corpos densos aqui, filamentos grossos, filamentos finos amarrados aos corpos densos. O que vai acontecer? A aproximação dos corpos densos durante a contração, a membrana plasmática da célula ela se repuxa toda a um encolhimento da célula. Aqui mostrando as junções celulares no papel da condução do estímulo para a contração. Então as junções
comunicantes, elas permitem com que as moléculas passem de uma célula para outra, fazendo com que o mecanismo da contração ele seja controlado. Então ele começa em um determinado ponto e ele vai se propagando para outras células. Desta forma acontecem os movimentos peristálticos. De uma forma mais explicada, como acontece a contração? Então, sob o estímulo do sistema nervoso autônomo, então axônios de neurônios estão em contato com a célula muscular lisa, o cálcio vai migrar das cavéolas para o meio extracelular, do meio extracelular para o sarcoplasma. Os íons cálcio vão ser liberados também do retículo sarcoplasmático, aqui, menos desenvolvido, e as moléculas de cálcio vão se ligar com a calmodulina. Okay? Cria-se o complexo calmodulina-cálcio, que ativa a enzima sinase da cadeia leve da miosina 2. A enzima ativada fosforila moléculas de miosina 2. Essas moléculas elas vão se distender, tomando a forma filamentosa, deixando descobertos os sítios de ligação para combinação com a actina. A combinação libera energia do ATP, que promove deformação da cabeça da miosina, aqui, culminando com o deslizamento dos filamentos uns sobre os outros. Algumas proteínas motoras ligadas aos filamentos intermediários de desmina e vimetina, que se prendem aos corpos densos da membrana da célula, provocam a contração da célula como um todo. Então, é desta forma que acontece o processo da contração do músculo liso. Essa contração ela pode ser promovida também pelo aumento sarcoplasmático de AMP cíclico, que vai ativar a sinase da cadeia leve da miosina 2 com a fosforilação dessa. Alguns hormônios sexuais também vão atuar dessa maneira sobre o músculo liso, como por exemplo o estrogênio, que se combina com receptores específicos, aumentando o teor de AMP cíclico nas células musculares lisas do útero, estimulando a sua contração no momento do parto. Já a progesterona ativa receptores que diminuem o teor de AMP cíclico e relaxa o músculo liso do útero. Então, é dessa maneira que alguns hormônios atuam sobre as células musculares lisas. As células musculares lisas podem sintetizar colágeno, é uma característica das células musculares lisas. Então, por entre as células musculares lisas, às vezes nós temos uma matriz extracelular. Aquelas fibras reticulares encontradas entre as células musculares lisas são produzidas por elas e também podem sintetizar fibras elásticas e proteoglicanas. O aumento de tamanho do útero durante a gestação se dá justamente devido à síntese em grande quantidade de matriz extracelular por parte das células musculares lisas. O músculo liso recebe fibras do sistema nervoso simpático e parasimpático. As junções neuromusculares não são tão elaboradas, os axônios formam dilatações entre as células e as dilatações com vesículas sinápticas com os neurotransmissores acetilcolina ou noradrenalina, que vão atuar de modo antagônico e assim ocorre o controle da musculatura lisa, estimulando ou deprimindo a atividade contrátil do músculo. Então, divisão do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Um estimula, o outro inibe. Isso vai ser estudado por vocês na fisiologia. Então, aqui uma artéria. Tá? Esta região aqui formada por músculo liso. E por entre as células musculares lisas, nós temos uma grande quantidade de matriz extracelular produzida por essas mesmas células. Um resumo aqui do que foi visto na aula, comparando os três tipos de tecidos musculares. Muito importante ressaltar o processo de regeneração. Tecido muscular estriado esquelético regenera, uma regeneração limitada. Aí essa regeneração ocorre pela ação das células satélites, que recompõem a fibra muscular lesada. Tecido muscular estriado cardíaco, as células não regeneram. Quando há uma lesão, vai ocorrer uma cicatriz de tecido conjuntivo naquela região onde haviam células musculares. E o tecido muscular
liso, né, ele regenera por processo de mitose. As células musculares lisas, elas podem se formar novamente. Então aqui, a função das células satélites no processo de regeneração do tecido muscular estriado esquelético, e a formação do tecido muscular estriado esquelético, né, ocorre através de mioblastos que se fundem para formar células alongadas, multinucleadas, e esses mesmos mioblastos formam células satélites que ficam, né, juntas à fibra muscular. Quando a fibra é lesada, estas células satélites, elas são responsáveis por formar nesta região aqui, ó, a recomposição da fibra muscular. Então aqui no processo de regeneração do tecido muscular estriado esquelético, né, acontecendo a formação de novas regiões de fibras musculares, especificamente neste corte. Obrigado pela atenção de vocês, né, e nossa aula